Olá, o JR Business está começando e hoje conversa com uma das maiores empresas farmacêuticas que atuam no país. A União Química Farmacêutica é uma multinacional com mais de 8 décadas de história. E quem já está conectada aqui com a gente é a vice-presidente da empresa, Paula Mello. Muito obrigada por falar com a gente, Paula. Muito obrigada pelo convite, Giovana. É um prazer estar contando a história da União Química para vocês no dia de hoje. Toda terça-feira tem um novo episódio às 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Acesse, tem sempre o conteúdo novo lá para você, dá para ver e rever os nossos programas. Paula, 86 anos de um caminho aí de muitas buscas, muito trabalho, né? Como é que foi um pouco da história? Conta pra gente. Então, a União Química é uma empresa de 86 anos, né, que começa em 1970, fundado por João Marques, que é o pai do Fernando Marques, nosso presidente, atual presidente. Quando a gente fala um pouco de União Química, Giovana, não tem como a gente não falar do Fernando, porque a história do Fernando é a história da União Química. Ele iniciou da empresa muito jovem, né, como presidente há muitos anos atrás e continua como nosso presidente até hoje, né? O Fernando é um exemplo para as gerações próximas, o Fernando, que é a minha geração, e para as que entram, né? Quando as pessoas entram na empresa e é jovem, fala, nossa, ele é um exemplo, é o primeiro a chegar e o último a sair, porque realmente tem essa questão de visionário, de empreendedor que está aqui com a gente, é o cerne da nossa empresa. É impressionante essa trajetória da União Química, e nós temos muito orgulho em contar, né? Ela é pautada em aquisições bem-sucedidas de produtos e de empresa. Nós estamos entre as 10 maiores empresas farmacêuticas, né, do Brasil, e na saúde animal, que é uma outra divisão nossa, nós estamos em terceiro lugar. Então, nós temos muito orgulho disso, não só na unidade de vendas dos nossos negócios, mas também com relação às nossas plantas fabrios. Nós temos 9 fábricas hoje, né? Algumas no Brasil e outra nos Estados Unidos, e com uma estrutura de unidade de negócio dividida em 5 unidades de negócio. Então, hoje nós temos a Farma, que são os medicamentos OTCs, de marca genérica, que nós distribuímos para a farmácia. Nós temos a unidade hospitalar, que são os medicamentos que nós distribuímos de hospitais públicos e privados. Nós temos a unidade da Genon, né, de vendas da Genon, que é uma unidade de prescrição médica, que quando nós vamos no médico, o médico passa lá a receita, e geralmente são medicamentos de prescrição com receita. E nós temos a unidade Agener, que é a nossa unidade de saúde animal. E de 2015 para cá, nós iniciamos um processo de aquisições, né, de plantas fabris, na qual veio também a unidade de terceirização, que nessas aquisições, além da gente ocupar as nossas fábricas com produto nosso, nós passamos a produzir para outras empresas multinacionais. Então, contando assim, resumidamente, né, nosso core é esse, nós temos investimento em P&D, que superou 220 milhões no ano passado, e estamos aí na busca de inovação e plantas fabris. Os números que eu vou trazer aqui vão dar o tom da nossa conversa. Vão. A receita do ano passado é de mais de 3 bilhões de reais e no ano passado houve aí um crescimento da empresa em cerca de 13%, quase 13% isso de receita. A que se deve esse crescimento? A esse mix de produtos e de serviços, de empresas? Com certeza. Giovana, hoje nós crescemos realmente 12,6, né, de 2022 no ano passado, mas a gente vem crescendo 2 dígitos nos últimos 5 anos, tá? O que é um número bem expressivo. Nosso crescimento, você falou bem, ele está muito pautado em produtos legados. Quando eu falo de produto legado, Giovana, eu falo daquele produto que eu já tenho no portfólio. Então, eu vendo de pirona, eu estou vendendo de pirona todos os anos. Mas também que é crescimento de vendas dos produtos que já existem. Mas também crescimento de vendas de novos produtos, que é quando a gente fala de inovação, de lançamento, que uma indústria farmacêutica está procurando inovação o tempo inteiro. E também de terceirizações, né? De plantas que adquirimos ou não, através de contratos, parcerias para outras empresas. Vem todo esse portfólio, mas o que é mais interessante, quando nós iniciamos essas aquisições, as fábricas adquiridas, elas já tinham lá os produtos das outras empresas que nós iríamos terceirizar. Mas a gente não imaginava que parte da fábrica, que não existia produção ainda, nós ocuparíamos essa fábrica tão rápido. Né? Então, hoje, empresas que nós adquirimos nos últimos anos, além da gente
produzir para outras empresas, nós ocupamos com produção nossa, o que reflete esse crescimento nosso de 12,6 com produtos nossos também, né? No momento em que a pandemia trouxe muitos problemas, muito desemprego no país, vocês empregaram nesse período. Conta como Exatamente. foi esse período difícil para a população, enfim, onde teve muitas mortes, mas também teve oportunidade para quem soube aproveitar. Óbvio que a gente imaginava o tamanho do que a gente ia passar, né, como empresa e como mundo, né, que o mundo estava passando, mas a gente entendeu que o mundo precisaria da nossa ajuda, né? E com o passar do tempo, a situação foi ficando cada vez mais difícil, né, Giovana, para todo mundo, mais grave. E nós começamos a ter que tomar decisões diárias. A gente enfrentou tanto falta de matéria-prima, que tivemos que correr atrás, como falta de equipamento de proteção individual. A máscara dentro da indústria farmacêutica a gente utiliza para proteger o produto e proteger o operador. E o mundo inteiro começou a usar máscara. Então chegou o momento que a gente falou, nossa, tá sem máscara, como que a gente vai produzir sem máscara? Então a gente começa a se reinventar, entre outras coisas. E apesar de todo o isolamento social, a gente preocupou com nossos funcionários. Eu não tinha como, nós, né, como empresa, falar, não, então vamos todo mundo ficar em casa, senão não produzia o medicamento. E os hospitais começou com uma falta de anestésico enorme, não sei se você lembra, Giovana, que as pessoas precisavam para intubação, né, entre outras situações. E a gente conseguiu, a gente implementou o processo de segurança dentro da empresa para não ter contaminação, a gente continuou as operações. Na época, um lead time de um produto novo, por exemplo, do anestésico para desenvolvimento, são 2 anos. A gente chegou em 3 meses desenvolver, enviar para a Anvisa, protocolar, a Anvisa aprovar e a gente colocar no mercado. Eu lembro da cena do caminhão saindo e tentando ter a questão de igualdade, mandar um pouco para cada hospital para poder fornecer o Brasil, né? Então, sim, foi bem complicado, acho como foi para todo mundo, mas foi uma oportunidade que a gente tentou ter essa igualdade, de todo mundo tivesse lá a sua oportunidade de receber o medicamento. Foi muito bom, acho que foi um aprendizado. Hoje a gente olha para trás com sentimento de dever cumprido, porque a gente realmente trabalhou muito para que a gente conseguisse que a população não ficasse desabastecida. Na sua conversa, você fala sempre em inovação. Para vocês, é o segredo de um bom negócio? Eu vi que vocês investem muito em inovação, em torno de 7% do faturamento anual vai Sim. para desenvolvimento e pesquisa. Vocês têm um laboratório para pesquisa? Como funciona esse trabalho? Na verdade, eu falo que a inovação ela não é nosso foco, ela é nosso DNA. A indústria farmacêutica não pode parar. Quando eu falo a questão de inovação, nem só um medicamento que não tem ainda. Também isso, né, foco nosso. Nós temos uma unidade de biotecnologia aqui em Brasília, vou falar um pouquinho dela para vocês, que é uma unidade de vacina, que a gente está buscando projetos, mas também daquela questão da inovação de ter genérico similar para ser acessível para a população, né? Porque quanto mais medicamentos, mais marcas você põe no mercado, mais acessível fica, né? A população pode escolher, né? Qual medicamento tomar. Nosso pilar é inovação e dentro desse pilar, nosso mais recente marco é em 2018. Então, em 2018, eu começo a estruturar uma área junto com o Fernando de inovação em Guarulhos, que é a nossa fábrica de São Paulo, e nós montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento. Esse centro, para você ter ideia, hoje conta com 405 funcionários só na área de inovação. Né? Então, são pessoas que são dedicadas a isso, a estudos, a produção de escala piloto, e não só funcionários, né? Só colaboradores, mas nós também colocamos equipamentos de ponta, né? Quando o medicamento é produzido, ele vai para a produção e ele tem lá X equipamentos. Vou falar que na rota dele ele tem 5 equipamentos. Nós adquirimos 5 equipamentos de bancada para desenvolver e depois ir para a fábrica, né? São equipamentos de alta performance, o que faz a gente realmente ter um centro bem robusto em São Paulo, com diversos especialistas, toxicologista, estatístico, é bem robusto esse centro. Quando a gente fala do desenvolvimento, eu falei um pouquinho para você na outra questão, a gente fala de 2 anos para desenvolver um produto. Nesses 2 anos, Giovana, é tanto estudo para realmente a gente mostrar a eficácia disso, protocolar na Anvisa, submeter, receber aprovação. Então, é um trabalho assim muito gratificante a gente poder inovar e realmente colocar produtos no mercado com eficácia, eficiência e que vai ajudar a população.
Então, houve a criação, inclusive, de um prêmio, que está na segunda edição já, Prêmio União Química de Incentivo à Pesquisa em Anestesiologia. O que significa para vocês apoiar a ciência? Então, o médico anestesiologista é fundamental e estratégico nos cuidados do paciente, né? E a nossa participação nesse incentivo de pesquisa é reafirmar nosso compromisso, né, com esses profissionais. Então, hoje, nossa liderança na anestesiologia nos motiva ainda mais a incentivar, né, premiando esses profissionais com projetos relevantes na área de pesquisa. Como é para você ser líder do sexo feminino, né? Numa empresa tão grande, uma multinacional, né? E, inclusive, acumular uma outra função no conselho administrativo que você preside. Como é ter tantas funções, ser mulher, enfim, ter uma administração aí de uma multinacional? Então, Giovana, o machismo é uma realidade na nossa sociedade e a gente precisa enfrentar isso no dia a dia. Mas eu, hoje, entendo que os profissionais da área farmacêutica são extremamente técnicos e possibilita aumentar a participação feminina, tá? Na indústria farmacêutica, nós temos conseguido superar essa realidade. Então, eu tenho dados extremamente positivos que na indústria, para você ter ideia, nas minhas áreas, sob minha vice-presidência, 68% dos meus colaboradores são mulheres, né? Então, bem acima de 50%. Hoje, no total, nas minhas áreas são 1.580 funcionários, desses 1.580, 68% são mulheres. E na empresa como um todo, no geral, nós estamos com 48% do quadro de mulheres. Eu comecei minha carreira aqui na União Química como encarregada, né? Hoje estou como vice-presidente e também como presidente do conselho, e eu tenho certeza que é baseado em resultado independente de gênero. E eu acho que é isso que nós, mulheres, temos que lutar, né? Para sermos avaliadas igual, que é o que aconteceu comigo aqui. Mas você se considera uma inspiração para outras mulheres aí, para seguir essa carreira, essa trajetória brilhante como a sua? Giovana, bastante. Eu acho que as próprias pessoas dentro da empresa sempre vêm falar comigo. Você é minha inspiração. Eu quero ser como você. Muita gente fala isso e o mais interessante é minha filha. Eu tenho uma filha de 7 anos que é uma criança e ela fala para mim, mãe, você é meu orgulho, né? Então, quando você escuta isso, eu sei que eu estou indo no caminho certo, né? E o fato de realmente trabalhar, de estar aqui, não minimiza o que eu sou lá fora, como mãe, né? Como profissionalmente eu exerço um papel aqui dentro importante para a sociedade e para a minha família. Paula, em relação ao prêmio que vocês têm, Raízes da União, o que é esse projeto? Então, nós lançamos esse prêmio em 2021, tá? Em comemoração aos 85 anos da nossa companhia. E a nossa meta, nosso desafio é plantar 1 milhão de mudas em Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo, em até 5 anos. Nós já plantamos em um ano 250 mil mudas, né? O que traz para a gente esse programa é um reflexo de interesse e preocupação da União Química, Giovana, em cuidar das futuras gerações, né? É uma das pautas nossas como Conselho de Administração, a parte ambiental, né? Então, acho que se todo mundo faz, né, vai nesse sentido de realmente ter esse braço ambiental dentro da companhia, a gente está cuidando de um futuro melhor. E essas pautas ambientais, de energia, sustentabilidade, enfim, são pautas que a empresa se preocupa realmente? Bastante. Hoje nós temos comitês dentro do conselho que trata isso e isso é discutido com o corpo executivo periodicamente. Paula, a União Química tem polos industriais, né? Então, Minas Gerais, São Paulo e também Distrito Federal. Cada região cuida de um tipo diferente de negócio? Sim, atualmente nós temos 9 plantas ao todo, tá? Entre elas nós temos 2 plantas em Brasília. A unidade de Brasília, ela fica com os tipos de produto, né? Com a classe de produtos não estéreis. Então aqui eu faço comprimido, líquidos, cremes, géis, pomadas, nessa planta de Brasília. Na segunda planta de Brasília é a nossa fábrica da BTEC, que é a nossa fábrica de biotecnologia, que lá nós temos uma estrutura preparada para vacina e temos alguns projetos em desenvolvimento. Nós temos em São Paulo uma unidade dentro de São Paulo, que é a Cancioneiro, que nós adquirimos recentemente de outra empresa multinacional, que lá a gente faz produtos hormonais, comprimidos também.
Pouso Alegre, nós estamos com a nossa FAP Estéreo, que a gente produz injetáveis, hormônios, cefalosporínicos. E em São Paulo, voltando um pouquinho para São Paulo, temos uma unidade do Imbuguaçu, que nós temos uma unidade, uma fabricação de produtos para a saúde animal. Nós temos uma das fábricas que nós adquirimos em 2015, que fica em Taboão da Serra, que produz estéreis e não estéreis, comprimidos injetáveis. E nós temos uma fábrica em Guarulhos, lá próximo ao aeroporto, que nós produzimos linha veterinária humana, comprimidos também e injetáveis. Ó, nós temos também uma planta nos Estados Unidos que fica em Augusta, na Geórgia, que produz saúde animal, que é o nosso produto BST. E o mercado é muito diferente lá, Paula? Lá, na verdade, a gente faz diversas exportações para diversos países, incluindo o Brasil, né? Então, é um mercado bem diversificado e, em termos de saúde animal, é um mercado parecido, digamos assim. Perfeito. É uma planta estratégica para vocês, então. Exatamente. Uma planta estratégica de um produto que a gente tinha bastante interesse. Agora, nesse ano vocês pretendem fazer novas aquisições? Você estava falando, né? Tem uma planta recente aí Uhum. que vocês compraram da Bayer Sharing e agora vocês têm novos projetos, novas expectativas para esse ano? Com certeza. Essa planta nós adquirimos ela recentemente, no ano passado. Com ela, além da planta, nós adquirimos novos produtos, o que colocou a gente numa liderança de contraceptivos hormonais da América Latina, né? Então, foi um projeto, uma aquisição muito importante para nós. E nós estamos sempre atentos, né? Olhando o mercado. Isso uma característica do Fernando, de sempre estar disposto a olhar, verificar e avaliar um bom negócio. E quais são os maiores desafios do segmento farmacêutico no Brasil, na sua opinião? Na minha opinião, se eu tivesse que citar, eu citaria dois, né? O primeiro que eu citaria, não menos diferente e menos importante que o segundo, mas o primeiro que eu citaria seria a questão da inovação, tá? A inovação hoje, Giovana, você tem sempre que estar à frente, né? E pensar o que você pode trazer para o mercado que vai ajudar a população em termos de saúde, né? O setor é muito essencial. Então, por exemplo, quando a gente vai lançar um produto, recentemente lançamos um produto nosso aí, já publicado pela Anvisa, que só tinha forma farmacêutica comprimido. E a criança, ela tinha um pouco de dificuldade de deglutir o comprimido. Então, a gente, não, vamos lançar uma forma farmacêutica oral, né, que vai ajudar, que é um medicamento administrado para a criança. Então, a inovação é core da empresa, a gente tem que estar, é um desafio, a gente está sempre à frente, né, nisso. E um segundo item que eu acho bastante importante é a reindustrialização. O que prova essa necessidade de reindustrialização do Brasil é a própria pandemia, né? E que a gente precisou ser autônomo, que a gente precisou de medicamento, e que quanto mais a gente investir em reindustrialização, as necessidades serão supridas com o mercado interno, né? A gente não pode ficar esperando trazer ou que seja suprido de fora. A gente precisa investir nisso para que a gente tenha ferramentas dentro do Brasil para suprir a necessidade de saúde. E tem planejamento de lançamento de produto para esse ano, para 2023? Com certeza. Hoje, depois da nossa reestruturação em 2018 do setor de pesquisa e desenvolvimento, hoje nós estamos entre as principais empresas com submissão de medicamento na Anvisa, tá? Que é nosso órgão regulador hoje. Então, hoje a gente está entre as principais, temos bastante submissão de registro e, à medida que isso for sendo publicado, nós vamos lançar aí durante o ano, com certeza. A perspectiva é bem alta. Perfeito. Paulo, e tem uma questão curiosa, né? Que vocês têm a própria fábrica de embalagens de vocês, é isso? Sim. A nossa unidade gráfica, né, começou intimista lá atrás e hoje nós conseguimos suprir toda a demanda interna com a nossa fábrica, tanto para bula, cartucho. Então, hoje, tudo que a gente utiliza no processo produtivo de bula, cartucho, nós fazemos na nossa própria fábrica, né, de cartuchos e bula, que é a nossa gráfica que fica no estado de Minas, em Pouso Alegre também. O que foi uma vantagem ótima durante a pandemia, não é? Porque faltou muita Isso. matéria-prima, tudo bem, mas pelo menos vocês não dependiam de outros fornecedores. Exatamente, foi um dos nossos diferenciais. Durante a pandemia também, o que diferenciou bastante a nossa empresa foi a questão do nosso centro de distribuição, que nós temos alguns centros de distribuição espalhados pelo país, o que também dá uma agilidade de entrega nos hospitais. Isso também fez total diferença, além da gráfica. E com tantas contratações, com tantos empregos que vocês geram, o que vocês buscam? O que é o diferencial num profissional para ser um membro da empresa?
Hoje, Giovana, o profissional da indústria farmacêutica é bastante técnico, né? E obviamente, né, existem diversos tipos de profissionais aqui dentro, né, com necessidades diferentes, como eu falei para você, a gente precisa de um toxicologista, de um estatístico, de um operador, de um analista, mas hoje o que a gente busca é realmente gerar emprego, porque quando entra aqui para dentro, nós fornecemos o treinamento necessário, né? Então, nossa preocupação hoje é realmente gerar empregos e realmente continuidade de processo, porque a formação nós temos bastante estratégia para que isso aconteça dentro da empresa. E a gente se pergunta muito em relação ao mercado, como vai ser, tenta analisar o futuro, prever o futuro, né? O que você vê que seria possível para os próximos anos para a indústria farmacêutica, para o futuro e também para a multinacional, para a empresa de vocês? Eu acredito que o futuro é o que eu falo para você, é uma reindustrialização, é investimento interno, é inovação, é a gente continuar buscando fazer tudo, como você citou, né? A gráfica é nossa, nós temos essa produção e que cada vez mais o Brasil foque nisso, né? De dar subsídio para que o empresário consiga realmente fazer com que o negócio não pare, independente de onde vem ou que você tenha que buscar recursos fora, que a gente consiga fazer. Para mim, eu acho que a reindustrialização é o futuro do país. Muito obrigada pela participação aqui no JR Business, foi um prazer conhecê-la e já fica o convite para um próximo bate-papo, Paula. Tá ótimo, obrigada, Giovana, agradeço vocês. JR Business é o nosso espaço para falar sobre histórias de sucesso e negócios. Tem sempre um novo episódio a ser exibido a partir de 7h30 da noite, às terças-feiras, nas plataformas digitais da Record TV. Faça suas críticas, dê suas sugestões, sempre fale com a gente. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.